Viva! Considera a figura onde está representado o gráfico de uma função f, que representa a altura de um golfinho em água em metros em função do tempo em segundos. Na linha A, pede-nos para construir a tabela de variação da função f. Eu vou fazer então aqui essa tabela, vou pôr aqui a linha A e vou ver então se eu consigo ter aqui espaço para colocar então aqui a tabela. Vou fazer várias colunas, ainda não sei quantas é que eu vou precisar, mas vou apertar porque eu sei que vão ser precisas várias. Portanto, vamos colocar aqui várias colunas, uma vez que ali o nosso gráfico temos vários pontos onde ela passa de crescente para decrescente e para constante, e nós vamos ter que indicar aqui na tabela todos esses pontos onde existe uma variação da monotonia da minha função. Vou pôr então aqui vários, depois, se for necessário, acrescenta-se mais, ou então, se não forem necessários tantos, também se apaga, se eventualmente eu não precisar de tantas colunas. Aqui na primeira linha eu vou colocar aqui o x, na segunda linha vou colocar as imagens, que é o f de x. Reparem que o domínio vai desde o 0, depois não há qualquer interrupção até aqui ao 16, então eventualmente eu vou ter que começar no 0 e algures aqui no fundo vou ter que acabar no 16. Agora vamos pôr aqui os pontos todos e não esquecer de deixar uma coluna em branco entre cada um deles. Tenho então aqui o 0, depois tenho aqui o 2, vou colocar, depois o próximo ponto que eu tenho aqui é o 4, depois tenho aqui o 6, deixar sempre aqui o intervalo, depois tenho o 7, depois tenho o 8, depois tenho o 9, a seguir tenho o 13, depois tenho o 15 e por último ainda vou acrescentar aqui só mais uma coluna, tenho então aqui o 16. Okay? Este é o último ponto. E agora vamos pôr as imagens de cada um destes pontos. A imagem, podemos ver aqui que a imagem do ponto 0 é o próprio 0, a imagem do 2 é 0, a imagem do objeto 4 conseguimos ver aqui que é 6, a imagem do 6 é 0, a imagem do 7 é o menos 4, a imagem do 8 também é o menos 4, a imagem do 9 é 0, a imagem do 13 podemos vir cá acima ver que é 12, e a imagem do 15 é 0 e a imagem do 16 também é 0. E agora, para finalizar, uma vez que é uma tabela de variação, eu só tenho que dizer entre o 0 e o 2 se ela é crescente então, ou decrescente ou constante. E reparem que entre o 0 e o 2 ela é constante. Vou pôr então aqui uma seta na horizontal. Depois entre o 2 e o 4, reparem que ela sobe, portanto ela aqui é crescente. Depois entre o 4 e o 6 ela está a descer. O 4 e o 6 está a descer. Do 6 ao 7 também está a descer. Depois entre o 7 e o 8, constante. Entre o 8 e o 9 cresce. Depois do 9 ao 13 também cresce. Do 13 ao 15 decresce. E do 15 ao 16 constante. Pronto, está feita a tabela então de variação da minha função. E agora a linha B indica o intervalo de maior amplitude onde a função então é crescente. Aqui não diz em sentido lato, portanto vamos apenas ver onde é que ela é crescente. Ela é crescente aqui do 2 até ao 4, conseguimos ver aqui, do 2 até ao 4, e aqui a amplitude que vai do 2 até ao 4, vou pôr aqui, amplitude é 2. A amplitude é a diferença entre os extremos do intervalo. Onde é que ela volta a ser crescente? Aqui não é decrescente, decrescente, constante. Aqui do 8 até ao 9 também é crescente e tem uma amplitude de 1. Mas aqui do 9 até ao 13 continua a crescer. Portanto, aqui desde o 8 até ao 13, tudo isto, deste intervalo, ela é crescente. Então, aqui neste intervalo, vai do 9, aliás, que vai do 8 até ao 13, ela é crescente. E do 8 até ao 13, isto tem uma amplitude de 5. E depois decresce e é constante. Então, o maior intervalo é este, que tem amplitude 5. Aqui tem apenas amplitude 2, ou seja, daqui até aqui tem uma amplitude 2, enquanto que daqui do 8 até ao 13 tem uma amplitude 5. Esta é então a resposta à linha B. O maior intervalo onde a função é crescente é do 8 fechado até ao 13 também fechado. Ok?
E agora indica o intervalo de maior amplitude, onde a função é decrescente, mas agora em sentido lato. Quer dizer que ela agora pode ser, então, constante. Então, temos este intervalo que vai aqui, que vai desde o 4 até o 8. Ela aqui está a decrescer e depois aqui é constante. Portanto, isto é em sentido lato, isto tem uma amplitude 4, de 4 até o 8. E agora aqui do 13 até ao 16, ela também, do 13 até ao 16, também é decrescente, e depois tem aqui uma parte em que é constante, portanto faz parte aqui do sentido lato. Então do 13 até ao 16 são 3 unidades de amplitude. Logo, o maior intervalo, aliás, o intervalo com maior amplitude, onde a função é decrescente em sentido lato, será este aqui, uma vez que tem 4 unidades de amplitude. Então, eu vou pôr aqui que a resposta à linha C vai desde o 4 fechado até aqui ao 8, também fechado, ok? Em sentido lato, temos aqui que ela é decrescente neste intervalo. É tudo, espero que tenham percebido e até breve.